Ok. Cumprimento então os irmãos na graça e na paz, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Também cumprimento os irmãos da internet. Possamos estar também nesse momento de oração, cultuando junto ao nosso Senhor. Vamos estar orando. Peço ao irmão Clóvis para estar orando. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse tempo, por o Senhor ter nos guardado, nos separado, nos ter nos abençoado agora nesse momento especial com a tua presença. Senhor Jesus Cristo, esse vai ser um culto em teu nome, de adoração e de gratidão, tudo que o Senhor tem dispensado sobre nossas vidas. Abençoa as pessoas que vão, Pai, estar nos dirigindo, que o seu Santo Espírito seja conduzindo, colocando nelas as palavras que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos estar louvando ao nosso Deus com devoção, com temor, com alegria. Façamos isso? E os irmãos que desejarem trazer seus dízimos e ofertas podem estar fazendo durante o hino. Minha tristeza
Boa noite, graça e paz, boa noite. Ok. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em Mateus, hoje no capítulo 18, versículo 21 ao 35. Mateus 18, 21 ao 35. E o tema de hoje é a necessidade de perdão. Agora, essa necessidade de perdão que aqui está se referindo é entre os irmãos. Está falando da irmandade, do corpo de Cristo. E dentro do nosso tema, a preparação dos discípulos, sobre os quais o rei estabelece prioridades, as prioridades do rei para seus discípulos. Somos discípulos de Jesus. Se você crê em Jesus, você é um discípulo. Então, o que você precisa compreender? Qual a prioridade do Senhor para a sua vida? E ele vai falar de algumas necessidades. Nós vimos já a necessidade da fé. Vimos também a necessidade da morte do rei, na sua crucificação, para que ele pudesse ser o cordeiro substitutivo. Vimos também a necessidade de evitar escândalo, o bom testemunho dos discípulos. Vimos a necessidade de humildade dos seus discípulos. Vimos a necessidade de cuidado com os irmãos, o zelo pelo corpo de Cristo. Na semana passada, nós vimos a necessidade de disciplina no corpo de Cristo. O pecado é necessário ser confrontado na vida do crente, para sermos santos. A palavra de Deus estabelece: sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Santificação é uma necessidade. E hoje nós vamos ver se a necessidade de disciplina é algo importante, e sempre essa disciplina é para ganhar o irmão caído, ganhar o irmão que está em pecado, trazê-lo à comunhão, esse é o alvo. Nós vamos ver hoje então a necessidade de perdão entre os crentes. Se o alvo é ganhar, é necessário o quê? Perdão. Perdão. E é esse o nosso tema. E nós vemos que Pedro, o apóstolo, ele compreendeu muito bem essa questão. Ele compreendeu a necessidade da disciplina e compreendeu que o alvo é a restauração. Só que isso trouxe questões para a sua mente. Ele ficou inquieto quanto ao aspecto do perdão. Bom, Pedro compreendeu, é necessário restaurar os irmãos, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão? Ele ficou preocupado com o perdão, não com a restauração. Como que é isso? Como que vai ser? Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Notem, ele ficou inquieto. Ele quer fazer pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele está tentando mensurar como que funciona essa restauração. Como que é esse aspecto do perdão? 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então vamos primeiro compreender essa primeira parte aqui. Pedro, primeiro, vai lá no versículo 21. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Primeiro, nós vemos alguns aspectos aqui da pergunta de Pedro. O primeiro aspecto
é que ele achou que o irmão ia continuar pecando contra ele. Várias vezes. Até quanto que eu perdoo. Mas ele também achou que ele, Pedro, não pecaria. Note, ele fala do irmão pecando contra ele, ele não fala dele pecando contra o irmão. O interessante é que muitas vezes nós agimos assim também. Nós só enxergamos falhas nos outros, como se nós fôssemos infalíveis. É a situação do Pedro. Ele ficou inquieto. Até quantas vezes eu vou perdoar? Como que é essa questão? Será que Pedro está imaginando que ele pecaria? Que ele precisaria de perdão? Nós vimos pela história de Pedro que sim. Ele negou Jesus. Chorou amargamente, se arrependeu. E foi perdoado. Foi restabelecido a comunhão. Primeira questão a ser observada aqui. Segunda questão a ser observada para os discípulos, e nós somos discípulos. Pedro pede limites e medidas para o perdão. Até onde? Como? Mas só que a palavra de Deus diz que onde há amor, não há limites nem dimensões. Vamos lá, Efésios, capítulo 3, versículo 17. Aqui nós temos o apóstolo Paulo rogando pela igreja de Éfeso, orando de joelhos, lembrando que os judeus oravam de pé, não oravam de joelhos. Ele está indo contra uma conduta, que seria o hábito dele, como judeu. Ele está de joelhos. E está orando o que pela igreja de Éfeso? Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. A ideia de arraigado é a ideia de raiz. É a ideia da tiririca. Aquela, você puxa aquele capim, ele arrebenta, mas não solta a raiz. Assim tem que ser o que? A nossa fé arraigada, ela não pode soltar. Arraigada no quê? Pela fé no vosso coração, habitando Cristo no vosso coração, não pode ceder. E alicerçados em amor. Qual a parte mais forte de uma casa? Alicerce. Como que tem que ser o nosso amor? Alicerçado em Cristo. 18. A fim de poderes compreender, nota que entra compreensão, discernimento, entendimento da palavra, compreender com todos os santos, com a igreja, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos lá. Compreender o que? A largura. Largura. O que mais? O comprimento. Largura, comprimento, não, aqui é o comprimento, a largura aqui, largura. Comprimento. E altura. Altura. E profundidade. Profundidade. Do amor de Cristo. Precisam compreender isso. Largura, não, comprimento, largura, comprimento, altura, profundidade. Compreender o amor de Cristo. 19. E conhecer o amor de Cristo. Compreender, conhecer, estão percebendo? Que excede todo entendimento, excede o nosso entendimento, tem que ser pela iluminação do Espírito Santo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ser cheios do Espírito. É isto. E o Pedro não estava compreendendo bem essa situação pela fala dele. Ele estava ainda em formação, em aprendizado, assim como nós. Pode voltar no nosso texto lá. Mateus 18.
21. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até 7 vezes. Pedro aqui está se achando o espiritual. Por que ele está se achando o espiritual? Porque o ensino rabínico da época ensinava que bastava perdoar 3 vezes. Então, puxa, olha como eu sou espiritual. Eu perdoo 7. Ele está com uma perspectiva errada ainda. Tá? Mas aonde que está essa base dos 7 vezes 70? 70 vezes 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Lembra do estudo que nós estamos vendo das 2 sementes? A semente de Caim e a semente de Sete? A semente que segue os caminhos do mundo, da vontade da carne, do maligno. E a semente piedosa, que segue a vontade de Deus. Aqui nós temos uma expressão de um descendente de Caim, que segue essa semente que expressa o pecador, a vontade do pecador, a carne dominando, o maligno dando direções. Ele disse Lameque às suas esposas, aqui já dá um problema. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. E ele transgride a monogamia e tem 2 esposas. Ada e Zilá, ouvi-lhe, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 24. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. O Lameque, ele está dando toda a vazão da carne, toda a vazão das diretrizes deste mundo, toda a vazão da vontade maligna. Então, quando Jesus está falando 70 vezes 7, ele está falando de toda a direção da vontade dele, sem interferência. Você já orou a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha bem que é orado ali. Me perdoa do mesmo modo que eu perdoo as outras pessoas. Esse é o padrão. 70 vezes 7. Aqui não é uma questão de matemática, é uma questão de comportamento, é uma questão de devoção, é uma questão de entrega, é uma questão de compromisso, de dependência do Espírito Santo, porque ninguém perdoa 70 vezes 7. É algo espiritual, não é carnal. O amor não ressente do mal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, o amor. Não procura os seus interesses, o amor. Não se exaspera, o amor. Não se ressente do mal, o amor. E o amor é o quê? Fruto do Espírito. Não é algo que está em nós. Não é algo que é latente em nós. É algo que precisamos buscar em Deus para que isso domine a nossa vida. É algo sobrenatural. O 70 vezes 7 é sobrenatural. É a direção de Deus em nossas vidas. Então, quando o perdão é concedido 70 vezes 7, nós teremos o quê? Um bom hábito de perdoar em nossas vidas. Eu devo perdoar. Esse é o caminho. Isso tem que ser algo natural para o crente. Não num hábito no sentido de ser indiferente. Não é disso que eu estou falando. Mas é fundamentar-se nas instruções do Mestre. É fundamentação. É a vontade de Deus na minha vida.
Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. Aí. Beleza. E também faço esta oração. Paulo orando de novo. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Notem. Compreender, conhecer. Está vendo? Pleno conhecimento e toda percepção espiritual. Ter senso. Direção do Espírito. 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para o dia do Senhor. Nós precisamos ter aprovação em nossas vidas, na prática, coisas excelentes, e devemos ser o quê? Sinceros. Pela ação da vontade do Mestre em nossas vidas, fazendo do perdão algo natural para nós. Mas esse natural não é o natural da nossa natureza, é fruto do Espírito. Tem que ser natural porque eu comungo com esse Deus, eu estou debaixo da vontade do Mestre, e a vontade do Mestre é esta, então eu vou me pautar na vontade do Mestre. Condenar o irmão, simplesmente condenar, é empurrá-lo para mostrar o pior. Perdoar é dar uma oportunidade para o irmão mostrar o melhor. Se o irmão desejar. Porque a situação é o seguinte: nós não podemos deixar tudo no mar do amor. Não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira, porque o estudo passado foi disciplina. Tá? Então, não podemos o quê? Ser cúmplices do pecado. Cúmplices das obras das trevas. Não podemos fingir não ver. Não podemos não querer saber. Eu não quero saber, nem falo, não quero saber do pecado do outro. Tentar ficar neutro. Não é isso. Valorizar mais a opinião e a vontade dos outros do que a verdade e a vontade do Senhor. Também não é isso. Quantas e quantas pessoas não se posicionam, porque muitas vezes o irmão é alguém de uma família grande da igreja, família conhecida, tradicional. Imagina só eu falar alguma coisa, não vou tocar nesse assunto. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando da verdade e amor. Tem que falar, tem que afrontar, mas em amor, para ganhar a pessoa. E se essa pessoa dá sinais de arrependimento e busca de restauração, tem que haver o quê? Perdão, seja quantas vezes for. Versículo 23 do Mateus 18. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. A parábola ilustra o poder do perdão. Vai começar uma parábola. Notem, Pedro está questionando Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? E Jesus traz uma parábola para que ele possa compreender isto. Então a parábola está ilustrando o poder do perdão. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe
um que lhe devia 10.000 talentos. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Até aqui. Trata-se aqui de um devedor. O salário do pecado é a morte. Todos que não têm Jesus são devedores. A parábola está trabalhando com alguém que deve. E uma dívida impagável. Por que impagável? Primeiro, para quem ele devia? Para o rei. Se era para o rei, era imposto. E os impostos na época, lá na Palestina, eram 800 talentos anuais. E essa pessoa deveria estar num alto cargo de confiança para estar num imposto desse tamanho, que ele desviou. Quanto dá 800 talentos? Se for tratar a moeda de hoje, seria coisa de 50 milhões. 50 milhões a dívida do cidadão ali. O imposto de um ano. Imagina só o que ele faturava, o que estava debaixo do comando dele. Não chegou perto do Lula, mas tá bom. 50 milhões. E ele achou o quê? Que era capaz de pagar. Volta lá, 23, 24, 25. Tendo ele, porém, com que pagar, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Muito bem, não tem como pagar. 26. Então o servo, prostrando, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele estava sem noção. Ele não tinha como pagar isso. Como muitas pessoas não têm essa noção do preço que foi pago pelo seu pecado, pela sua condição, pelo seu resgate. É uma dívida impagável. É isso que Jesus está ensinando para o Pedro. Escuta, o perdão que eu dou é um perdão que não tem como pagar. É impagável. Estão vendo o ensinamento da parábola? É isso. Mas só que ele estava se achando capaz de pagar, se desse tempo para ele. Ainda, o que está tocando na vida dessa pessoa? O orgulho, a falta de arrependimento. Ele tentando ainda justificar, achar meio, não deu um jeito. Ele não estava envergonhado de ter roubado o rei. Ele só estava chateado de ter sido descoberto. Ih, descobriram. Descobriram. Falta arrependimento. Falta arrependimento. Só para nós termos noção da coisa, o cargo desse sujeito, um talento são 6.000 denários. Um talento são 6.000 denários. Um denário é o salário mínimo de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, o menor salário que existia é 1 denário pelo dia trabalhado. O menor, um que é menor. Então é desse aqui que nós estamos falando. Então, o caso dele não tinha solução, era muita coisa. E o servo não merecia ser perdoado. O rei, ele não tinha mérito para pedir do rei o perdão, ele roubou o rei. Uma dívida incalculável. Daí que o perdão foi um ato mais puro de amor e misericórdia por parte do rei, porque era impagável. Notem
Aqui ele está falando, Jesus está falando de si próprio. Ele é o rei. Ele é aquele que pagou a minha e a sua conta, que era impagável. E está paga. Por isso, nós temos a obrigação de perdoar. Porque o perdão que recebemos é impagável. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho. Muito diferente da dívida dele. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele falou está acontecendo. 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quando nós não perdoamos alguém, nós somos como esse cidadão aqui, que recebe o perdão incalculável e não dá um perdão mínimo diante da dívida que foi paga a nosso favor. É esse o ensinamento. É isso que tem que ser buscado. A necessidade. Quais são as prioridades do rei para seus discípulos? E essa necessidade de hoje é o quê? Perdão entre os irmãos. Perdão entre os irmãos. Desde que haja o quê? Arrependimento. Desde que haja necessidade de restauração. Seja qual for a gravidade do ato cometido. Não existe pecado maior que o sangue de Jesus Cristo. Não existe e não pode existir. Porque senão, não teria todo o poder no sangue de Cristo. Isso que temos que compreender. Então, este devedor era também um credor, que não perdoou. Ele tinha um conservo que lhe devia 100 denários, 100 dias de serviço. E ele não compartilhou a alegria do perdão que ele havia recebido com esse conservo. Mas aplicou todo o peso da lei e de sua ganância, bem como de muita agressividade, não querendo conceder aos outros um pouco do muito que havia recebido de perdão. Perdoar é uma necessidade do discípulo. E isso é sobrenatural, é direção do Espírito. Não está em mim, não está em você. Essa dimensão. Esse cidadão estava agindo na carne. Quando não perdoamos, nós estamos agindo na carne. Pentecostes. Pedro pregando nessa igreja. 3.000 judeus se entregam ao Messias. Dias após, 50 dias após crucificá-lo. E perguntam para Pedro: meu irmão, judeu, como que nós vamos fazer? Nós crucificamos o Messias. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Converta-se, arrependa-se e será salvo. É isso que Pedro falou. Para aqueles que tinham 50 dias atrás gritado: crucifica-o. Vocês preferem quem? Barrabás.
que cuspiram no julgamento dele, bateram com um cacete na cabeça dele. Adivinha quem é, profeta? E 3.000 desses agressores são perdoados por Jesus Cristo. Nasceu a igreja. O exemplo está aí. Ah, mas isso é difícil. Exatamente, por isso precisamos de Jesus. Mas é o tipo de perdão que nós recebemos. Um perdão judicial. O devedor, ele devia judicialmente. O perdão que nós recebemos é um perdão judicial. Vamos ver isso. Não marquei aqui. Vamos lá. Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Isso, achei aqui. Versículo 13. Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, notem, estavam o quê? Antes de Jesus, mortos por causa do quê? Dos pecados, da incircuncisão, não tinham compromisso com Deus, eram gentios. Vos deu vida juntamente com Ele, com Jesus, quando Ele ressuscitou, perdoando todos os nossos delitos. Esta palavra perdão aqui no grego é charizomai, que quer dizer perdão judicial. Estavam judicialmente condenados e foram perdoados judicialmente. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão judicial, porque estávamos mortos, condenados, e somos judicialmente perdoados. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Quantos talentos aqui de dívida? Não tem como pagar. Que era contra nós e que constava de ordenanças. Como ordenanças? A lei nos condena. A lei é boa e perfeita, mas ela conta o nosso pecado, ela não salva a gente. E a qual nos era prejudicial, porque condenava. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ele pagou o preço, na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, venceu Satanás e seus demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, os demônios, na cruz. Lá ele pisou a cabeça da serpente. Então aqui nós estamos diante de alguém que devia e não estava reagindo da maneira correta. Diante do perdão de Cristo, como você tem lidado com aqueles que pecaram contra você? Como está sendo isso com você? É a situação aqui. Versículo 31. Mateus 18. Então, ilustra o poder do perdão. Nós temos aqui, então, uma pessoa como exemplo na parábola, que era um devedor, que era também um credor, e que se tornou autocondenado. Vamos ver isso. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 2. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. 3. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? 4. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos,
até que ele pagasse toda a dívida. 5. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo, não perdoardes cada um ao seu irmão. O rei o havia libertado de uma condenação judicial. Arcou com o custo da dívida todo. Agora eu pergunto, você deseja viver segundo a justiça, como essa pessoa aí? Não, ele me deve, tem que pagar. Ele me ofendeu, ele me trouxe prejuízo, ele me trouxe mal. Vimos o texto que a lei aponta para a condenação. Só que Cristo, sendo o rei, absolve a cada um de nós da dívida. A conclusão que nós chegamos é o seguinte: a pior prisão do mundo é a prisão do coração rancoroso, com raiz de amargura. Pois assim nós nos tornamos o quê? Os nossos próprios carcereiros e causamos sofrimentos para nós mesmos. É a situação. A solução está aqui dentro. Acerta com Deus. Se no seu íntimo. Se vivemos de acordo com a justiça, sempre buscando o direito, condenamos-nos a viver na prisão. Essa é a situação que está ocorrendo. Por quê? Porque o texto aqui não está tratando de salvação. Não é salvação o assunto aqui. Mas o assunto aqui é que devemos viver de acordo com o perdão. Compartilhando o perdão. Compartilhando o perdão que nós recebemos do Rei. Para nós desfrutarmos o quê? Alegria. Desfrutarmos o quê? Liberdade. Senão nós vamos ficar o quê? Cativos de nós mesmos. Pedro pediu uma medida justa. E Jesus disse para ele praticar o quê? O perdão. Não 7 vezes, 70 vezes 7. Se nós tínhamos dúvidas quanto a perdão, Jesus deu uma boa resposta para Pedro aí. Devemos estar analisando com cuidado. O tema dessa parábola não é salvação, mas é o perdão entre os irmãos. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos nossos devedores. Oração ensinada por Jesus Cristo. Precisamos experimentar o perdão do Senhor. Aonde? No mais profundo do coração, no íntimo. De modo a nos tornarmos o quê? Humildes, mansos e clementes com os irmãos, como o rei foi o devedor. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Estamos encerrando. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tudo isso é o quê? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor. Fruto do Espírito. É isso que nós temos que buscar ardentemente para sermos libertos. Libertos. Essa é a necessidade, a prioridade do rei para os seus discípulos.
Amém? Amém. Vamos orar encerrando? Ok. Ricardo, faz essa oração para a gente. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor decidiu olhar para cada um de nós e se dar em resgate em nosso favor, por cada um de nós, pecadores, ó Pai. O Senhor nos amou, por isso, Deus, com gratidão, devemos ter um viver, ó Pai, que representa, ó Deus, o seu amor, a sua justiça, sobretudo a sua misericórdia por cada um de nós, Pai. Possamos, iluminados pelo Espírito Santo, nos colocarmos, ó Deus, de maneira humilde diante do Senhor, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas e perdoando, ó Deus, os nossos devedores. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dirigindo, nos iluminando, Pai, a fim que possamos agradar ao Senhor. Agradecemos por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Deus, o Filho, e a presença em nós, nos selando, nos consolando e nos ensinando de Deus, o Espírito Santo, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém. 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 Ok? Pode sentar. Deixa eu só passar alguns recados. Quarta-feira, amanhã, aula de música, às 6h50 ou 18h50 horas. 18h50 horas, está aqui, ó. Todos que querem ter aula de música, especial os jovens, né? Vamos estar aí aproveitando essa oportunidade. Domingo, culto às 9h30. Dia 17 de janeiro, já vamos começar a promover isso. Haverá um retiro numa chácara na Nova Bade, é isso? Isso. Nova Bade. Nós vamos passar o dia lá, vai ter batismo, vamos catalogar todos os membros da igreja, vamos estar fundamentando a igreja, estabelecendo ela legalmente. Então precisa uma ata de registro, vou preparar a parte documental disso, vamos criar uma diretoria, vamos criar o conselho, um departamento de missões, por isso o Clóvis está aqui, né, Clóvis? Para a gente estar indo nessa direção, que estamos trabalhando junto nisso, o Ricardo, o Clóvis, eu, o pessoal lá de Atibaia, tá? O Gabriel, o Maramarque, Marco Murro, é isso? Vamos estabelecer então o departamento de missões e vamos estar organizando a nossa igreja oficialmente. Detalhe, teve a assembleia no domingo lá em Jundiaí. Eu pedi que o dinheiro da estrutura metálica viesse para nós, eles concederam. Então já dá para a gente começar a pensar num terreninho, começar a procurar esse terreninho aí. Então, vamos estar orando por isso e ver se abre uma porta para a gente se estabelecer de fato e de verdade. Amém. Ok? É isso aí, meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Pedidos de oração, isso aí, Liliana. A Liliana é a nossa secretária, ela que marca os pedidos. Pode ligar para ela, pode anotar os pedidos e colocar aí nessa caixinha aí no fundo. Pode falar pessoalmente com ela, não importa o meio, mas que os pedidos de oração cheguem para ela colocar no grupo de oração para estarmos orando pela igreja, ok? Então tá bem.